Os judeus que eram conhecedores do Antigo Testamento, por que não aceitaram o Cristo? A não aceitação dos judeus com relação a Jesus se deve fundamentalmente a uma resistência à mudança. Porque existia toda uma religião constituída, havia todo um conjunto de regras e de procedimentos dentro do templo, e a chegada do Messias, ela significa o fim de todos esses procedimentos que existiam. Então, a chegada do Messias deveria provocar o encerramento de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, quando eles estão esperando o Messias, o que acontece? O Império Romano toma Israel no ano 63 antes do nascimento do Cristo, e eles ficam subjugados ao Império Romano. Nas 3 vezes anteriores que eles ficaram subjugados como escravos, sempre veio alguém para salvá-los. Quando foram os egípcios, Moisés veio. Quando foram os babilônios, apareceu Ciro, da Pérsia. E quando foi os Ptolomeus, na época do domínio dos generais de Alexandre o Grande, eram os macabeus que libertaram o povo da escravidão. Estava na mão dos romanos, tinha que vir mais um para libertar. Sempre a ideia de um libertador de corpos e não um libertador de almas. Então eles esperavam um Messias, uma lança, uma espada, para dominar, aí sim eles teriam autoridade. E as profecias que falavam sobre o Messias, elas tinham 3 naturezas diferentes, Rubens. Havia um conjunto de profecias que diziam que ele era um grande rei, que iria dominar sobre a terra, sobre tudo. Ele seria a maior autoridade do planeta, sentaria num trono extraordinário de um reino que nunca teria fim. Então eles esperavam um reino material. Não aconteceu, então não dava para aceitar. Uma segunda leva de profecias falava que ele era um rejeitado, um esquecido, sem formosura nenhuma, ele viria de um canto que ninguém daria valor, que ele era alguém que ninguém ia dar crédito a ele. Isso contradizia com a primeira parte das profecias, mas um falava da realeza espiritual, o outro falava da condição social dele, no sentido mais material. E um terceiro conjunto de profecias falava de seus ensinamentos, que ele iria revolucionar o pensamento da humanidade. E os judeus, à época, não estavam muito interessados nesse processo, porque eles queriam um libertador de corpos. Eles queriam alguém que os desalgemasse da condição de escravos do Império Romano. E como Jesus não se propunha a exercer esse papel, ao contrário, propunha um pacifismo nas suas palavras, como Jesus vinha de um local muito humilde, não apresentando a realeza que eles esperavam que o Messias tivesse, havia por parte do templo uma rejeição por tudo aquilo que pudesse sinalizar que fosse o Messias. E só para encerrar, os judeus estavam muito preocupados com os aspectos dos sinais que ele pudesse fazer. Os sinais. E, assim, coisas materiais. E eles, até hoje, dizem assim, palavras ditas até hoje. Jesus acalmou a tempestade. Elias fez chover quando estava 2 anos sem chover. Jesus andou sobre as águas. Eliseu, o discípulo de Elias, colocou um machado também sobre as águas. Jesus ressuscitou mortos. Elias também ressuscitou mortos. Elias ressuscitou morto, seu discípulo colocou um machado e ainda por cima fez chover quando não chovia. Fez coisas muito parecidas com as de Jesus e ao final, como é que terminou? Jesus numa cruz, crucificado, e Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Então, eles estão muito focados no aspecto material. Mas se você perguntar, e o que foi que Elias ensinou? E o que foi que Jesus ensinou? A tudo. Uma transformação extraordinária. Era a terceira parte das profecias, a mais importante de todas elas, mas eles se fixaram nas 2 primeiras e se perderam. Isso justificou que o cristianismo se formasse à distância do judaísmo e até hoje nós tivéssemos os judeus de um lado e os cristãos do outro.